Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Estamos aqui para mais uma Várzea e nós vamos aqui nessa toada basicamente, vamos dizer assim, empolgada, né, para discutir o fim do mundo. O fim do mundo como conhecemos, o fim do mundo como sabemos. Vamos ver. Mas eu vou começar, cara, pensando num baita roteiro de filme aqui. Agora eu vou fingir que eu sou uma mistura de Kleber Mendonça com Adam Sandler, sacou? Eu vou filmar um clássico, já vai nascer um clássico que vai se chamar República Dunning-Kruger, talvez Regime Dunning-Kruger. E nesse filme, ele vai partir de um pressuposto de que a maior potência do mundo agora é governada por absolutos idiotas, né? Mas não simplesmente idiotas, né? São pessoas que sofrem da maior intensidade do efeito Dunning-Kruger, né? Que é aquela coisa que os psicólogos inventaram, que mais ou menos quanto menos você sabe sobre quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, quanto mais ignorante ela é, mais ela tende a achar que ela vai vai se dar bem na tarefa que ela tem a fazer, né? É mais ou menos assim, os idiotas que acham que sabem tudo. E nesse filme do regime Dunning-Kruger, né, os caras eles tomam o poder e a primeira coisa que eles fazem é que eles decidem que eles não precisam de especialistas. Então eles demitem todos os cientistas, demitem todo mundo e chamam um bando de celebridades de canais de notícia tabloide ou de reality show para comandar o governo, né? Então, assim, o presidente, por exemplo, nesse filme que eu estou fazendo, ele é o último grande feito dele foi ser o apresentador de um reality show chamado O Aprendiz, onde ele fingia, né, que ele era um homem de negócios muito bem sucedido e fingia que ele ensinava as pessoas a fazer isso. E aí, por exemplo, o cirurgião geral é um doutor também de um reality show onde ele finge dar conselhos médicos para as pessoas. E o secretário de defesa, que agora é chamado secretário da guerra, ele é uma espécie de playboy metido a fanático religioso que era apresentador de um programa num canal de notícias que, toda vez que é processado por falar uma mentira, diz que é um canal de entretenimento, né? Chamado Fox News. E aí, nesse filme, esses caras eles decidem que eles têm que entrar numa guerra sagrada para defender o Ocidente e eles começam a bombardear a área onde tem a maior fonte energética do planeta, sacou? Então eles vão bombardear um inimigo que está lá, que é um inimigo de uma religião diferente, e de repente esse inimigo que está lá nessa área com as maiores fontes energéticas começa a retaliar contra os aliados do regime Dunning-Kruger nessa área, cara, né? Então o regime Dunning-Kruger começa a ter colapso econômico, o presidente reality show não sabe o que fazer, o secretário da guerra só quer posar de machão, então todo dia ele fala assim: meu, estamos aqui na máxima letalidade, tá ligado, meu? Pô, somos muito fodas, meu, vamos quebrar isso aí, vamos destruir isso, meu, vai ser fitinha, essa guerra vai acabar amanhã, tá ligado? Porque aqui, nossas fitas, nossas munições são da melhor qualidade, e daí o cara só entra nessa, entendeu? Como se fosse eu não sei, assim, parece familiar esse roteiro que eu tô propondo. Eu imagino que ele pareça familiar, porque ele é basicamente o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia. E se eu voltasse no tempo e propusesse isso como uma comédia, né, a galera ia falar: porra, Carapanã, você está forçando a barra. Você está lá forçando a barra, não é possível. Olha aí, não pode. Você não aprendeu nada? Você acha que não olhe para cima é uma coisa séria? Em que mundo um bilionário do Vale do Silício ia poder destruir um dos maiores impérios da Terra? Nunca vai acontecer isso. Você assistiu Não Olhe Pra Cima, como é que você acredita nesse tipo de coisa, cara? E eu ia dizer: esperem, aguardem, cara, aguardem. Eu tenho notícias muito ruins pra todo mundo.
Mas eu queria dizer o seguinte, cara. Por que eu tô falando esse monte de merda no começo da coluna? Porque eu acho que não existe uma maneira de analisar o grau de demência da administração Trump se não for por uma chave do ridículo. Porque se for por essa chave, estamos na mão de um tirano, ele vai acabar com todos nós. Não, isso aí eu já sei desde 2016, sacou? Antes desse filho da puta vencer as eleições. O que eu quero saber agora, eu quero ridicularizar esse bando de pau no cu, né? E todo mundo que apoia eles, porque assim, é o que sobrou, cara. É o que sobrou pra fazer. Então, Donald Trump, né, um gênio aí dos negócios, um cara que sabe tudo, resolveu compor o seu segundo governo com um bando de psicofantas da pior qualidade. Então aquela coisa que tinha assim, você sempre tinha uns conselheiros do Trump lá no primeiro governo, ficavam falando, ô, presidente, né? Era aquela coisa que o Samir Salim fala, que era o departamento do vai da merda. Então você tinha ali um departamento do vai da merda, que devia ter umas 8 pessoas, e essas 8 pessoas falavam, presidente, não mate manifestantes em seu próprio país. Isso é um problema. Presidente, se o senhor atacar o Irã, os caras vão fechar o Estreito de Hormuz. Presidente, se você tentar jogar uma bomba nuclear no furacão, vai dar ruim. Isso aí é verdade, tá? Ele propôs fazer isso, para parar um furacão. E essa galera não existe mais, né? A qualidade do segundo governo Trump, basicamente, ela é feita de influências, né? Assim, e de gente de reality show, e claro, sempre essa espécie de excrescência de direita, né? Essa galera é ridícula, mas ao mesmo tempo é cruel. E Trump acordou um dia e decidiu que ia bombardear o Irã. Por que ele decidiu isso? Bom, o Marco Rubio, né, o pequeno Marco, também conhecido como Narco Rubio, andamos sabendo aí por onde ele anda e o que a família dele fez na América Latina. Então, isso aí fica para outra coluna. Mas o Marco Rubio diz que tiveram que tacar bombas no Irã porque o regime Trump sabia que o Netanyahu queria atacar o Irã. Então eles tinham que atacar o Irã junto, porque o Irã ia atacar os Estados Unidos. Essa lógica de Zema, né, essa coisa assim, um clássico da política, só funciona se você fala isso de terno na frente da Casa Branca. Em qualquer outra situação, quem disse isso levaria um tapa na cara, um cuspe na cara, você chamaria o cara de filho da puta, e ninguém acredita, sabe? Tipo, foda-se, né? Eu atirei nele porque o meu amigo ia atirar nele, então eu acho que ele ia atirar em mim, então eu atirei nele porque se o meu amigo atirar nele, ele atira... Foda-se, entendeu? Assim, não funciona. Frases que não valem somente um tapa na cara, valem 2, 3, 4, 5, 6 tapas na cara. Entraram na guerra, bombardearam e começaram matando o Ayatollah, né, o Khamenei, que, curiosamente, né, era um cara que é uma figura religiosa que eu acho que a maioria das pessoas no Ocidente não entende quem ele é e o que ele faz, mas era um cara que, para todos os efeitos, dentro da política iraniana, era um absoluto poder moderador. Porque se ele era uma pessoa que liderava a revolução iraniana por um ponto de vista de um certo fundamentalismo de um islã xiita, ele ao mesmo tempo era um cara que era contra armas nucleares. A desculpa que está sempre sendo usada para se investir contra o Irã. Ele era um cara que era contra a escalada, né, na resposta aos ataques de Israel e dos Estados Unidos. E, como fizeram quando mataram Qasem Soleimani lá atrás, no primeiro regime Trump, né, primeira coisa do Trump, os caras mataram o Ayatollah e aí ficou por isso, né? Ayatollah, e vai cair o regime, tá resolvido, olha que beleza, matamos o Ayatollah. E, obviamente, não caiu o governo iraniano, não caiu regime nenhum. O regime, de fato, aqui, que a gente tem que discutir hoje, é o regime Dunning-Kruger, né?
É o regime dos imbecis que se acham muito espertos. E o que aconteceu desde que os Estados Unidos entrou, né, matou a liderança, e não só matou a liderança, gente, como matou uma liderança religiosa para uma população xiita de várias áreas do Oriente Médio. É como se você matasse o Papa, sacou? É como se você matasse um dos clérigos mais importantes do catolicismo. Talvez não o Papa, mas talvez o Papa, sacou? Então, assim, o cara que é xiita no Bahrein, o cara que é xiita no Iraque, o cara que é xiita na Síria, ele olhou para isso e falou assim: puta que pariu. Por quê? E aí, bom. Por quê? E aí, vamos começar. Eu vou começar dizendo que uma das coisas que aconteceu no começo do governo Trump, com essas demissões que o Elon Musk, né, o nosso grande Kiko do foguete, organizou dentro do regime Trump, uma das primeiras coisas da galera que foi demitida foram cientistas de coisa atômica e vários especialistas. Então, essa galera dentro da CIA, que eles chamam às vezes de arabistas, né? Porque são os caras que falam árabe, eles chamam de arabistas no geral. Eu sei, gente, o Irã, as pessoas falam farsi, eles falam persa, né? Mas eles chamam de arabistas esses especialistas em Oriente Médio. Então é gente que conhece e viveu no Paquistão, o cara que conhece viveu no Afeganistão, o cara que entende os países da área central, o cara que entende turco e fala turco, o cara que entende árabe e fala árabe, o cara que morou no Catar, o cara que morou na Arábia Saudita. Uma galera dessa foi jogada para fora, porque aí, como diz o secretário da guerra, o playboy Pete Hegseth, você não precisa mais disso, gente. Guerra se faz agora com músculos. Para fazer guerra agora se chama um doidinho red pill e ele vai mostrar a masculinidade dos guerreiros. É 300 de Esparta. Que, aliás, assim, né, o cara que assistiu 300 de Esparta e conseguiu ler a porra do artigo da Wikipedia sobre o que aconteceu, vai saber que os espartanos não exatamente ganharam e que, na real, isso não tem nada a ver com nenhuma coisa em relação ao Império Persa, né? De tipo, foda-se, tudo bem. E que não eram 300 espartanos, né? Os espartanos tinham uma casta de escravos que eles levavam para a guerra com eles, e aí eles falam, tinha 300 espartanos lá, eram 300 de Esparta. Não, tinha um monte de gente escravizada lá no meio, e enfim, foda-se, né? Aí, bom, o Pete Hegseth, ele... eu sou muito macho, agora meu nome é secretário da guerra, sou letal, vou aqui quebrar o negócio todo, e de repente o Irã estava com uma estratégia toda montada. Porque quem acompanha a escalada de Israel de 10 anos para cá vai saber que Israel não para de atacar outros países, Israel não para de tentar minar qualquer tipo de... não de ameaça, porque não estamos falando de nenhuma ameaça a Israel mais. Ninguém ameaça Israel. Mas o que Israel quer fazer é acabar com todos os rivais geopolíticos que ele tem. Então pode esperar. Vai atacar o Irã, se tiver satisfeito com o que detonou no Irã, vai atacar a Turquia, vai atacar o Egito. Não interessa ser aliado de Israel hoje. Israel vai atacar esses caras no futuro, porque, e assim, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo são os próprios israelenses. É aquela coisa que a gente já discutiu aqui. Presta atenção no que um político israelense fala quando ele está falando inglês para o público de fora, e presta atenção no que ele fala quando ele está falando para o público de Israel. E as pessoas estão o tempo todo dizendo que a Turquia é um problema e que eles têm que atacar a Turquia. Bom, tudo bem. Trump resolveu seguir isso, né? Só que o Irã está preparado para lutar essa guerra. Então, o que está acontecendo dentro desse conflito, né? E dentro da República Dunning-Kruger? O Irã tinha estratégias montadas para dar conta de um ataque israelense-americano durante muito tempo. E essa estratégia, vocês podem ter certeza que ela vai ter diversos graus de mobilização e desmobilização. Então vamos dizer assim, se a liderança toda for decapitada, as pessoas da Guarda Revolucionária e do Exército Iraniano vão operar em certas células. E essas coisas elas estão marcadas até para quando esses caras tiverem que se por algum evento
os caras conseguem arrebentar e transformar o Irã num estado falido, esses caras vão estar lutando guerra de guerrilha daqui a sei lá quantos anos, se essa guerra infernal continuar, sacou? Então isso está montado, né? Ou seja, é uma estratégia que vai da guerra convencional à insurgência. Todo mundo sabe disso, a CIA sabe disso, todo mundo sabe disso, as pessoas falaram 1 milhão de vezes que atacar o Irã ia ser um problema e eles sabiam cada passo de escalada que a guerra geraria. Professores que dão aula no colégio naval, gente que no colégio, né? O colégio naval não é o colégio naval, gente, é um pouco das universidades militares que treina fuzileiros navais. Mas assim, esses caras todos, e eles estão todos agora, ao mesmo tempo, discutindo que isso era a pior coisa que podia ter sido feita. E mesmo assim, Trump fez isso. E aí, o que o Irã fez? O Irã fechou o Estreito de Hormuz, por onde passa uma boa parte do combustível do mundo, e existe uma chance de que os Houthis, que são rebeldes iemenitas que hoje operam basicamente o governo do Irã, vão tentar fechar ou reduzir a passagem de navios pelo Mar Vermelho. Ok? A maioria do combustível que sai dali ia para os mercados asiáticos, mas o Irã não está nem aí. O Irã não falou: China, você está de boa, deixa passar o navio que vai para a China, não deixa passar o navio para os Estados Unidos e para os aliados dos Estados Unidos. Existem discussões de que esses países têm procurado o Irã para negociar a passagem dos navios individualmente. E tudo isso acontecendo no meio de uma trocação de mísseis e uma mortandade maluca. Ou seja, o primeiro ato de guerra foi matar o Ayatollah e bombardear uma escola primária infantil. Hoje nós sabemos que esse bombardeio da escola primária infantil no Irã, que matou centenas de crianças, foi um double tap. Os caras mandaram um míssil lá em cima e depois esperaram um tempo. Quando a galera ia resgatar, eles mandaram outro. Ok? E foram os americanos que fizeram isso, que tem até a filmagem do míssil caindo. O segundo. O que aconteceu? O Irã resolveu retaliar e começou a atacar os aliados dos Estados Unidos, que têm bases ao redor do Irã, ali, né, no Golfo Pérsico. Né? Você está lá, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Oman e Arábia Saudita, enfim. E cara, eu não sei bem se o que é que se esperava disso. Eu sei bem o que é que os israelenses querem, porque isso é uma coisa que está meio dada em todos que são os analistas de política agora. Os israelenses querem desestabilizar o Oriente Médio para que eles possam continuar sendo necessários dentro do aparato de segurança dos Estados Unidos. Eles não têm nenhum interesse em paz, eles não têm nenhum interesse em estabilidade, eles têm um interesse em se manter em guerra permanente, que é a única coisa que eles fazem, de preferência fazendo o que eles fizeram em Gaza, que é basicamente massacrar a gente que não pode lutar de volta. Né? É isso. Né? Vamos ver. Estão lá enfrentando, começando a invadir o Líbano, e Deus sabe o que vai se dar disso, uma guerra violentíssima lá. Ninguém fala, o pessoal fala é uma operação no Líbano, ninguém está falando que eles estão invadindo o Líbano, matando gente, expulsando gente e tal. Aí vão falar que é culpa do Hezbollah. Ninguém acredita mais nisso, cara. Ninguém acredita mais em nada que Israel tem para dizer, em nenhum tipo de... Não sei, eu pelo menos não acredito em nada que o governo Netanyahu tem a dizer. Nesse exato momento, o que acontece é assim, os Estados Unidos subestimaram a capacidade de reação iraniana e subestimaram grotescamente, sacou? Eles estão no momento em que eles estão no que a galera chama da armadilha da escalada. Se eles retiram da guerra, eles já perderam. Se eles escalam a guerra, eles já perderam. Porque a guerra, essa guerra contra o Irã, ela não tem como não ser uma guerra cara, longa, violenta e com uma possibilidade de escalada cada vez maior até o momento em que você começa a investir até o momento em que você começa a ter que envolver muitas potências e pode virar uma guerra mundial, né?
E não tem outro jeito de fazer, porque a ideia maluca desses caras de que você vai bombardear e matar líderes e você vai derrubar o regime ou alguma loucura do tipo, ela não existe, e ela não existe, gente. Nem se você levar em conta o que aconteceu na Venezuela em janeiro desse ano, né? Onde os Estados Unidos basicamente foi lá e sequestrou o Maduro. Aí existe uma discussão se o Maduro já ia se entregar e os caras sequestraram o Maduro para mostrar que eles tinham um poder de fogo, ou se o Maduro foi entregue pelos próprios militares e houve um tipo de coisa, não sei. Ao mesmo tempo que o regime Trump está fazendo isso no Irã e está perdendo, o regime Trump está bloqueando Cuba. Cuba não pode comprar combustível, não pode vender, os caras estão fodidos. Tá fazendo a ilha passar fome por querer. Inclusive, como eles fizeram no Irã, o que gerou aqueles protestos em janeiro, foi a mesma coisa. E, basicamente, cara, se você olha para os Estados Unidos agora, onde essa presidência imperial de Donald Trump faz isso, não existe ninguém que quer bater de frente. É quase como se eles fossem assim: deixa o cara se estrepar e deixa o cara levar todo mundo. E esse tipo de sentimento, né, da classe política americana, ele tem um cálculo cínico e muito perigoso, que é o seguinte: todo mundo sabe, vou dar o seguinte, que essa guerra vai custar, ela custa para os mercados energéticos do mundo, é um preço que a gente não sabe calcular ainda, porque isso não está dentro das discussões econômicas nesse momento. O dano que já foi causado, porque Israel, de novo, o governo Netanyahu e o Estado israelense foram aqueles que escalaram várias vezes e que atacaram estruturas de energia no Irã, o que fez com que o Irã retaliasse e atacasse em outros lugares, inclusive em vários aliados dos Estados Unidos do Golfo Pérsico e também em Israel. Esses ataques já geraram um retrocesso de infraestrutura em gás e petróleo da ordem de 10 anos. Tá? Essa é a estimativa que os mercados de energia têm agora. Você está 10 anos defasado. Voltamos a 2016 em termos de capacidade de extração energética. Sacou? Dos combustíveis que estão lá. Gás natural, petróleo, etc. O impacto que isso vai gerar no mundo vai ser principalmente alocado, e aí vem o cinismo dos norte-americanos, nos países emergentes. Principalmente nos mais pobres, né? E que não têm autonomia energética. Aí lembro vocês, todos aqueles liberais brasileiros, filhos de uma égua, queriam vender todos os nossos ativos e internalizar nosso mercado de energia completamente. Tirar da capacidade de planejamento do Estado tudo isso. Agora eles todos, você vai olhar, todos eles vão falar: mas aí olha só, muito ruim o preço do combustível pro governo Lula. Meu amigo, por mim, restatiza essa porra toda e cara, ainda mete uma galera que fez essa privataria aí dentro do mercado de energia na cadeia, sacou? Porque o negócio é absurdo. Pô, Carapanã, mas aí você tá falando de combustíveis fósseis e não devemos fazer isso. Eu falei, gente, se você colapsa o mercado de combustíveis fósseis, o mercado de fertilizante, o mercado de... O que passa pelo Estreito de Hormuz, gente? Componente para fazer ácido que Taiwan usa para fazer microchip, sacou? Se você colapsa isso tudo, você não está resolvendo nada. Não estamos resolvendo porra nenhuma. Nós não estamos fazendo transferência energética, nós não estamos fazendo planejamento, você está causando miséria. Entendeu? E o problema aqui é que esse dano que está feito nesse momento que eu gravo essa coluna, tá bom? Às 6 da tarde de uma sexta-feira, em março de 2026, esse dano já vai ser muito sério para a economia nos próximos anos. E aí eu volto a dizer o que eu falei quando eu voltei com essa coluna. É a hora de acabar com os eufemismos. Os ricos, os bilionários, a indústria de arma, esse bando de cristão fanático que se junta lá com o governo israelense para fazer loucura, essa galera não quer o nosso bem-estar, mas não apenas eles não querem o nosso bem-estar. Hoje,
Eu digo nós humanos. Estou pensando em nós humanos. Nós não, nós, o povo, né? É todos nós, pessoas vivas. Hoje você olha que os Estados Unidos nem se deu ao trabalho de tentar criar algum tipo de consenso antes de entrar nessa guerra. Porque eles acham que... primeiro, essa galera despreza a democracia. Segundo, eles acham que nós vamos ser substituídos por máquinas em algum futuro. E eles podem dispor da humanidade aí por qualquer meio. Usem sua criatividade para entender do que eu estou falando. O que tem que acontecer de agora em diante é uma guerra a essas elites em todas as frentes possíveis, cara. Política, midiática, e tudo, cara. Porque esses caras, eles não vão parar. Eles não vão parar de ameaçar a América Latina. Eles não vão parar de ameaçar a vida das pessoas. Eles não vão parar de bombardear países. Eles não vão parar de criar crises em cima de crises. E se você vai olhar a maneira como esses caras discutem política, né, como eles discutem economia, e a gente tem aí uma caixa de e-mail do Jeffrey Epstein para ver isso, para esses caras crise é oportunidade. Eles têm informação privilegiada, eles estão protegidos pelos bilhões de dólares que eles têm, eles compram e vendem, eles se safam e eles não são taxados. Esse é o outro problema. O que eu digo é, para esse mundo que nós vivemos hoje, eu diria que talvez as ideias do Mises, da Ayn Rand, sejam tão perigosas quanto foram as ideias dos fascistas no começo do século XX. E são essas ideias que nos trouxeram para esse panorama absolutamente terrível e nós temos que esmagá-las, nós temos que acabar com elas, cara. E nós temos que produzir um mundo onde essas coisas são dadas como perigosas, onde essas ideias são expostas pelo que elas são, né? Nossa esperança está nisso. Porque se a gente observa como as coisas caminham hoje, é incrível o retrocesso total, absurdo, né? O que alguém disse outro dia magistralmente. Em 2003 eles mentiram durante 2 anos antes de poder invadir o Iraque. Hoje em dia eles não precisam mentir, e eu acho que isso mostra o quanto nós, todos nós, opinião, pessoas, massa crítica, o quanto nós estamos fracos diante desses caras que se acham reis, diante desses caras que se acham realeza, diante desses caras que se acham deuses. Então fica aí, pense nisso quando você for dormir, e até daqui a 2 semanas, se o mundo não tiver acabado. Um abraço.